Bom dia, Vascaíno, bom dia, Vascaína. Eu sou Adailton Senna e você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast na manhã desta quinta-feira com notícias do Vasco. E o meu bom dia especial vai para você que já começou a roer as unhas, a contar as horas para chegar o sábado, a gente ganhar do São Paulo e sair mais uma vez dessa zona da degola. Vamos junto para as notícias. Vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje falando do interesse do Vasco. Ele volta a sinalizar ao governo do estado do Rio de Janeiro a intenção de gerir o Maracanã. O termo de permissão de uso para a dupla Fla-Flu, ela já vence agora no próximo dia 23. Tudo indica que esse processo vai novamente, pela milésima vez, ser renovado para a dupla. Mas o Vasco está entrando pesado, mostrando interesse em gerir o Maracanã. Então, se o governo do estado fizer um processo com lisura, o Vasco tem sim grandes possibilidades de ganhar essa concorrência e poder gerir o Maracanã. O que seria interessantíssimo, porque realmente São Januário ficou muito pequeno. A gente pôde ver aí na abertura da venda de ingressos para o jogo contra o São Paulo, não chegou nem na terceira onda, então esgotou muito rapidamente, porque 20 mil ingressos é muito pouco. E olha que o time veio de uma goleada de 4-1. Essa torcida ela é muito grande, é muito apaixonada. Então o Vasco precisa sim de um palco maior que comporte a sua torcida. Não, além de atender os seus torcedores, vai melhorar em muito as finanças do clube, porque é a maior arrecadação, a maior renda. Então, o Vasco precisa, para determinados jogos considerados grandes, ele ter um estádio da capacidade do Maracanã, além de, obviamente, usar São Januário para jogos médios e pequenos. Então, o Vasco tem interesse e vai continuar firme nesse propósito. O nosso DM está movimentadíssimo. Tem importantes desfalques do Vasco aí para o jogo diante do São Paulo. Jair e Medel estão fora por conta de suspensão e o Búfalo Rossi ficou fora por conta de contusão. Então, eles estão aí, para nossa sorte, no caso do Jair, vai levar um pouco mais tempo. Se o Vasco não conseguiu um efeito suspensivo, ele vai ter que cumprir os jogos ainda contra o Fortaleza e contra o Flamengo. O Medel fica, a princípio, apenas um jogo, cumpre aí a automática, depois vai a julgamento, e aí não sabemos quanto tempo mais ele vai pegar de gancho. E o Rossi, a gente tem a possibilidade dele se recuperar nesses 11 dias que teremos aí de data FIFA, para que ele possa readquirir a sua forma e voltar a nos ajudar, já que ele entrou muito bem no time, foi eleito aí o melhor jogador de setembro pelos números do SofaScore, então é um jogador que vai somar demais, além do Jair, que também voltou a jogar um bom futebol, e o Medel, que dispensa comentários. Então, é torcer para que o Rossi consiga, nesses 11 dias, voltar e voltar bem, que o Medel não pegue mais do que um jogo e que o Jair, a gente consiga aí um efeito suspensivo e ele possa voltar logo a nos ajudar. Olha que história interessante. O jornal, o Globo Esporte, né, o GE, colocou aí um pouquinho dos bastidores, um pouquinho da história da chegada do Verratti ao Vasco. Eu separei aqui alguns tópicos para discutir com vocês. E um deles é que, diz o empresário do Verratti, que quando surgiu o Vasco na negociação, o Pablo nem duvidou. Primeiro, porque é um clube enorme, gigante, tem um treinador como Ramon Dias, que obviamente todo argentino sonha treinar com Ramon Dias, que é um grande treinador, e ele teve uma situação muito peculiar, porque os pais dele estavam a 400 quilômetros de distância de onde ele morava com a sua esposa. Os pais tiveram que vir correndo para dar um abraço, um beijo no filho, que iria viajar para o Brasil, porque vocês lembram, a negociação do Verratti foi muito rápida. O Vasco fez um contrato a princípio de empréstimo para poder agilizar junto à Federação Argentina, que geralmente tem uma fama de ser morosa nesses processos. Ele veio voando para o Brasil, já estreou, já fez gol. Então, para dar tempo deles se despedir da família, os pais viajaram rapidamente para poder dar um abraço no Verratti. Então, o Verratti não pensou duas vezes antes de aceitar essa proposta.
E a meta dele é muito engraçado, né? A meta estipulada no contrato para que o Vasco contratasse definitivamente o Verratti era de 1 gol. Era apenas uma meta simbólica, mas preste atenção, é uma meta simbólica, mas o Sebastian, se tivesse essa mesma meta, não teria cumprido até agora. Então, era uma meta, uma meta simbólica, se tornou simbólica até porque o Verratti levou 16 minutos apenas para cumprir essa meta. Ele entrou no jogo contra o Grêmio, foi lá e fez o gol da vitória. Mas se fosse o Sebastião que tivesse essa cláusula no contrato dele, estava arriscado ele não conseguir ser comprado. Olha que loucura que é isso. Mas o Verratti comprou, foi lá, fez o gol, já fez mais um monte, então deu de sobra. Mas que é engraçado, que é interessante a gente saber que era apenas 1 gol a meta para ele ser comprado. Isso foi interessante. E olha que coisa legal que a gente descobriu com relação ao Ramon, cara. Alguns jovens da base, eles são vistos aí pelo Ramon com muito bons olhos, mas o atual momento da equipe faz com que o técnico argentino preserve as crias de São Januário. O lateral Matheus Julião e o meia Lucas Eduardo, por exemplo, são 2 exemplos de jogadores tidos como grande potencial pelo Ramon. A expectativa é que em 2024 a comissão técnica liderada ali pela família Diniz, né, o Ramon e o Emiliano, possa utilizar a base com mais calma e com um olhar diferente. Muita gente quer a forçação de barra, de subir o Julião, de subir o próprio Paulinho, que hoje foi convocado para a seleção sub-23, é importante falar, o Paulinho da base, que é o lateral. Mas são meninos muito novos, meninos muito jovens, que o Vasco, nesse momento, que acabou reformulando aí na segunda janela, trazendo jogadores que são titulares hoje do time, não precisam desses meninos, que esses meninos se queimem no time de cima. Então é por isso que o Ryan está lá treinando, está lá jogando no time de baixo. Então você vai ter bons jogadores ainda maturando, para não acontecer o que aconteceu com o Figueiredo, com o Peck, com vários outros que foram se perdendo ao longo do tempo, porque o Vasco não tinha bons times, colocava os garotos para resolver, e é óbvio que os garotos não vão resolver e acabam se perdendo pelo caminho. Então, eu acho muito interessante essa ideia do Ramon. Para 24, ele começa a pensar, estruturar, vai ter pré-temporada, vai ter campeonato estadual para poder fazer laboratório, e aí sim, de repente, reforçar o time com o pessoal da base. Mas, por enquanto, vamos ter calma, vamos deixar o cara trabalhar, vamos focar na saída dessa zona do rebaixamento, terminar o nosso campeonato na Série A, que é acima da 16ª posição, e aí ano que vem a gente tem tempo suficiente para montar um bom elenco, para pegar o pessoal da base, dar aquela mesclada, e aí sim ter um time forte com a nossa base, que sempre também foi forte. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E agora vamos para o Fala Galera. O Fala Galera você conhece, né? A gente pinça algumas mensagens dos programas da casa, das nossas lives, às vezes até mesmo aqui do Bom Dia Cast, e dá aquela moral para você. Vamos começar com o José Carlos Silva. O José Carlos Silva colocou lá na live Raiz. Boa noite. Eu vi no Google que o Palmeiras está de olho no Verratti e a torcida está pedindo a sua contratação. Zé, isso vai acontecer. Vai acontecer já com o Paulinho, vai acontecer com todo e qualquer jogador que se destacar. A gente já está acostumado com isso. Foi assim com o Conca, foi assim com agora recentemente com o Cano, com vários outros jogadores que passaram pelo Vasco e aí acabam se destacando e vão embora. A diferença é que hoje o Vasco, por ser uma SAF, ele tem condições de bancar qualquer proposta que venha dos clubes aqui do Brasil. Então, eu acho pouco provável que um Verratti, que está se identificando demais com a nossa torcida, saia para um time brasileiro, a menos que o Vasco o dispense. Do contrário, não creio que vá acontecer novamente o que aconteceu na história recente do Vasco, de perder bons jogadores por conta de não pagar salários, por conta de atraso, por conta de grana. Então, acho que isso não acontece e eu acho que se o Ramon estiver no comando, muito provavelmente jogadores do naipe
do Verratti, não trocariam ser treinado pelo Ramon Dias para ir para qualquer outra equipe. É bom que valorize o jogador, eu acho que ele precisa ser valorizado, eu acho que ele precisa ter aumento, inclusive, porque é um jogador que chegou e mostrou que tem seu valor, mas eu acho pouco provável que ele saia, não passa de especulação. O Rafael Ricardo colocou: boa tarde, bancada. O que vocês acham da possibilidade do Figueiredo jogar na lateral direita no próximo sábado? No momento, eu acho que ele é a melhor opção. Rafael, eu fico muito na dúvida com relação a essa situação. Primeiro, porque a gente vai buscar lá atrás que talvez uma das melhores atuações do Figueiredo nessa temporada foi quando ele atuou como lateral direito, ok? Porém, cara, no dia a dia, nos treinamentos, o Ramon tem feito seus testes, tem feito seus laboratórios. Eu acredito que o próprio Figueiredo já deve ter chegado em alguém da comissão técnica e dito: olha, se precisar de mim na lateral, eu estou à disposição. Só que ele não quer ficar fazendo experiências, ele está fazendo isso com o Robson, porque o Robson já jogou de lateral. A gente tem consciência que o Pumita, de fato, não está bem, mas quem sabe agora, a volta do Gabriel Dias, a gente resolva essa questão momentânea, pelo menos até o final do ano, da lateral, porque eu não acredito que o Ramon já não tenha feito esses testes e que, de repente, não agradou de jogar ali com o Figueiredo. Mas tudo é possível, tudo pode acontecer, mas eu acredito que, no momento, ele não faça esse laboratório com o Figueiredo na lateral. E o Luiz Otávio colocou, Luiz Otávio Sanches da Costa: o negócio agora é vencer ou vencer. Realmente a gente está chegando na reta final do campeonato, estamos chegando num momento crucial para todas as equipes, as que estão acima da gente, as que estão ali no bolo. Então, vencer é a única opção que nós temos. Temos que ir para cima em todos os jogos. Eu acho até que, precipitadamente, o Ramon mexeu no time contra o Santos, porque ele tem esse espírito de ter que vencer os jogos. Então ele quis mexer no time contra o Santos para tentar reverter aquele placar adverso que nós tínhamos lá de 3-1. Acabou que não deu certo, a gente levou o quarto gol e acabou sendo goleado. Mas eu acho que o espírito do Ramon é exatamente esse, de vencer. E a gente tem que vencer a qualquer custo, principalmente o próximo jogo contra o São Paulo, que, pelas combinações de resultados, deve nos livrar da zona de rebaixamento. E agora, galera, eu vou deixar para vocês aqui 3 cortes em sequência, que são 3 jornalistas paulistas que deram o seu depoimento com relação àquela palhaçada feita lá na Vila Belmiro pelo Soteldo. Então, eu vou deixar vocês curtindo aí 3 jornalistas paulistas, isso é importante frisar, são opiniões de jornalistas de São Paulo, que tendenciosamente acabam protegendo os times locais, mas aí ouça o que eles disseram. Na sequência, aí vocês vão ter 3 vídeos rápidos a respeito dessa repercussão do caso Soteldo. A ira dos torcedores do Vasco nas redes sociais, compreensível. Compreensível. Agora, muito me admira, e eu respeito a opinião das pessoas, que o torcedor do Santos aprove um troço desse. Muito me admira isso. Muito me admira isso. Porque, volto a dizer, eu tenho certeza que você, torcedor do Santos, se alguém fizesse isso contra o Santos no campo, você ia ficar louco da vida. E o jogador do Santos, ao ver aquilo, iria fazer a mesma coisa que os jogadores do Vasco fizeram. Não se faz isso. Aquilo não foi feito de maneira produtiva, repito. Sabe? Construindo, indo pra frente, em direção ao gol, tentando abrir uma jogada. Não, pra que foi feito aquilo? Aquilo é um deboche. Aquilo foi um deboche. Foi uma provocação com o time do Vasco da Gama. Entendeu? E não é que essa história de que tem muito mimimi, não se pode fazer mais nada. Claro que você pode fazer. Claro que você pode fazer. O Neymar, por exemplo, muita gente diz que ele fazia essas coisas provocativas. Ele não fazia. Ele dava dribles. Ele ia em direção ao gol. Ele não fazia isso. Isso pra mim é uma atitude idiota, uma atitude infantil. Repito, o momento não permite esse tipo de babaquice. Não permite. Não permite. É uma coisa... eu já acho até bobo, mesmo que o time esteja na melhor condição, o cara parar, dancinha, não sei o quê. Eu acho que já é uma falta de ética dentro de campo. Outra coisa, ainda mais num momento como esse, né? Um circo, isso é foca de circo. Uma coisa é o cara pegar a bola, driblar, faz uma graça, vai pra cá, volta pra lá, mas ele tá em direção ao gol, ninguém tá sendo contra o espetáculo. Isso aí não é espetáculo, isso aí é uma babaquice.
Isso é babaquice. Quer trabalhar com freestyle, ô Soteldo? Tem um monte aí de campeonato de freestyle hoje, sendo patrocinados inclusive pela Red Bull. Faz um acordo com a Red Bull e vá trabalhar com freestyle no futebol. Talvez seja a sua cara hoje. Você, Bernardo. Incomoda a punição do Sebastião ter sido a mesma do que a do Soteldo. Acho que O Sebastião vem aí, dá-lhe uma O perna. Sebastião é esse aí que tá Esse aparecendo vai vir agora. tudo bem. Esse aí. Talvez se fosse na Inglaterra ou no Reino Unido, talvez o que aconteceu ali não gerasse a reação que os jogadores do Vasco, em especial o Sebastião, tiveram. No Brasil, está muito claro que aquilo é encarado como provocação. Como foi encarado como provocação a embaixadinha do Edilson, em 99, como foi encarado como provocação a embaixadinha do Pedrinho, em 2001. Então, isso, no contexto do futebol brasileiro, é encarado como provocação. Mas, na minha visão, eu não acho que o árbitro tenha que parar o jogo ali. Eu acho que ele pode agir esperando para ver qual vai ser a reação de todo mundo. Qual vai ser a reação dos jogadores? Porque poderia não ter dado nada. Acabou dando e é normal que no Brasil aconteça. Mas eu acho que ali você tem que avaliar pelo resultado do que acontece. E o Daronco exatamente fez isso. Acho que até a distribuição de cartões dele foi ruim, porque eu não sei, por exemplo, o que o Lucas Lima fez para ser expulso. Acho que se alguém deveria ser expulso, para mim deveria ser o Sebastião, porque claramente foi para agredir o Soteldo. Mas eu acho que, num geral, o Daronco agiu como eu agiria. Eu não pararia o jogo. E o Vasco ignorou completamente a dupla Fla-Flu, tá? O Vasco ignorou o consórcio formado lá pelo Urubu e pelo Fluminense e pediu ao governo do estado para mandar 2 jogos no Maracanã. O jogo contra o Botafogo e o jogo contra o Corinthians, que o Vasco vê isso como jogos que vão ter um apelo realmente de público e que precisa dar ao seu associado e à sua torcida um maior conforto, e o Maracanã seria a opção. Como é um patrimônio público, acho pouco provável que seja negada essa intenção, como das outras vezes. Quando o Vasco foi pedir ao consórcio, o consórcio negou, o Vasco recorreu à justiça e conseguiu o direito de jogar no Maracanã, e acredito que não deve ser diferente agora. Eu acho que o Vasco vai conseguir, sim, jogar no Maracanã. E está sob júdice de novo. Será? A Justiça determina que 459 sócios anistiados na última eleição, lá de 2020, do Vasco, votem separadamente. Você vai se lembrar que esses 459, eles ficaram impedidos de votar e agora parece que a Justiça determinou. A preocupação é que isso deixe alguma margem para uma impugnação da eleição, a exemplo que aconteceu lá naquela fatídica urna 7 na eleição passada. Então, de repente, temos que ter cuidado, que essa medida aí pode deixar margem para alguém tentar impugnar. A gente sabe como é que funciona as eleições do Vasco, então é ficar de olho no que pode acontecer. Falando um pouquinho de números, vamos falar de passes certos. O Medel é o líder no time do Vasco de passes certos nesse Brasileirão. O Medel tem 48,6 passes certos, o que equivale aí, isso de média, o que equivale aí 93% de acerto. O Léo, zagueiro, tem 89% de acerto, o Paulinho 86%, o Zé Vitor, olha aí, o Zé Vitor com 89%, o Zé Gabriel com 89%, o Miranda com 88% e o Jair com 89% de acerto nos passes. Isso é muito interessante, você vê aí a nossa zaga, Medel e Léo, nossos zagueiros, são os que têm o maior índice de acerto aí, com o Medel no impressionante 93% de acerto nos passes. Por outro lado, quem mais perde bola nesse Campeonato Brasileiro no time do Vasco é o que nós já imaginávamos, o Puma. Ele, em média, ali, tem 17,3 perdas de bola, e aí o Lucas Piton vem em seguida com 16. Se a gente olhar friamente para os números, a gente vai ver que a diferença é muito pequena. Só que a gente não vê as bolas que o Piton perde ser gol.
que é diferente do que acontece com o Puma, que diversas vezes a gente viu lances do Puma que originaram o gol do adversário. O Piton, ele erra tanto quanto o Puma, porque a gente está falando aí de diferença de 1 ponto, e não tem essa impressão para nós torcedores de que quando ele perde a bola, ele acaba gerando um gol do adversário. Em terceiro vem o Paulinho com 12,4, o Verratti com 10,3 e o Rossi estão em quarto, o Paê com 10 em sexto e o Robson e o Gabriel Peck em sétimo. Olha o Robson onde está. O Robson está lá atrás, mas a gente também tem a sensação de que ele perde muita posse de bola. E, na verdade, comparando os números aí, a gente vê que não é tão absurdo assim. Então, às vezes, é interessante a gente tirar uma fotografia do momento, ver o que está acontecendo de números para poder ter a visão correta sobre um ou outro jogador. E olha só o menino Peck. O menino Peck, nesse Brasileirão, em relação aos jogadores do Vasco, ele é o primeiro em assistência. Ele é o primeiro em participações em gols, ele teve 9 participações em gols. Ele é o primeiro em chutes certos, foram 14. O primeiro em dribles certos, foram 33. O primeiro em duelos ganhos, foram 106. E é o jogador sub-23 com mais chances criadas no campeonato. Então, de todos os jogadores sub-23, ele é o que mais criou chances de gol no Vasco. Foram 8 no total. Então, os números do Peck são extremamente altos. Ele está fazendo uma temporada realmente muito boa. Então, toda a sorte do mundo ao Peck, que ele nos ajude a sair desse atoleiro e, no final do ano, a gente comemorar junto a permanência do Vasco na Série A. E recordar é viver. A gente foi buscar aí a escalação do Vasco na última vitória contra o São Paulo em São Januário. Você lembra desse time? Fernando Miguel, Caio Tenório, Ricardo Graça, Castan, Henrique, Felipe Bastos, Andrei, não o garoto que foi para o Chelsea, aquele que está no Coritiba, e o Benítez, Peck, Thales Magno e Cano. Então, você pega esse time, compara com o time de agora, e aí vê se para de reclamar, né, meu irmão? Você quer ouvir o Bom Dia Cast no Spotify? Então, se liga nesse vídeo que eu explico como você pode fazer isso. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi mais um Bom Dia Cast. Espero que você tenha gostado. Muitas notícias do Vasco, apesar de ficar essa semana cheia, que às vezes o noticiário fica com poucas novidades, a gente busca sempre trazer bastante informação para você ficar ligadinho em tudo o que acontece no Cruz Maltino. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade de se inscrever e mais, torne-se membro. A partir de R$ 1,99 você se torna membro do Podcast Cruz Maltino. E sabe o que vai acontecer nesse mês de outubro? Nós vamos sortear uma camisa oficial para os membros do canal. Então, não perca tempo, vire membro e concorra no final do mês a uma camisa oficial do Vascão. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência e até amanhã às 9h07. Não esqueçam!